Bom, então agora como uma revisão sobre ângulos, né, a gente precisa entender, no primeiro momento, que o instrumento que permite que a gente calcule ângulos é o nosso transferidor. Que a gente tem o transferidor, que você tem no seu material escolar, né? É um transferidor que pode ser esse inteiro, que a gente chama de transferidor de 360 graus, ou o transferidor que tem apenas 180, que é a metade disso aqui. Tudo bem? Essa linha no meio do transferidor a gente costuma chamar de linha de fé, que é através dela que nós vamos posicionar o ângulo que a gente vai medir. Assim como esse ponto central, bem no meio do transferidor, alguns possuem aqui um traço, outros têm até um círculo aqui para demarcar o centro desse instrumento. Uma circunferência inteira possui 360 graus. E esse nosso transferidor, ele começa aqui no 0 a 10, 20, 30, 40, 50. Aqui eu estou seguindo no sentido horário, mas eu também posso seguir no sentido anti-horário, começando no 0, 10, 20, 30. Depende muito do ângulo que eu quero analisar, do desenho, do objeto que eu quero medir. Aqui ao lado, a gente tem um pedaço de pizza, né? E esse pedaço de pizza, consequentemente, ele possui um ângulo que a gente consegue medir. Através do uso do transferidor, com o uso do transferidor, nós vamos tentar medir esse ângulo formado por esse pedaço de pizza. Bom, então nós posicionamos aqui o centro do nosso transferidor bem na pontinha desse pedaço de pizza. E aqui a gente tem a linha de fé, a linha que vai nos guiar. E ela vai começar, olha lá, no 0. Do lado mais externo, da parte externa, ela vai começar no 180, mas como eu posso obedecer esse sentido horário ou anti-horário, tanto faz como que eu vou utilizar. Eu vou utilizar o 0, começando do 0, porque fica mais fácil de analisar esse ângulo que está aqui. Olha só, começou no 0, 10, 20, 30, 40, 45 graus. Olha só o ângulo formado por esse pedaço de pizza. É um ângulo de 45 graus. 45 graus, se eu colocar mais um pedaço de pizza aqui, ele vai para o 90, mais um pedaço de pizza, mais um, nós conseguimos dividir essa circunferência ou a pizza inteira em 8 pedaços iguais quando a gente reparte ela utilizando uma medida exata nos ângulos, nesse caso o ângulo de 45 graus. Bom, e agora nós temos uma representação de alguns ângulos, né? Eu coloquei aqui para vocês uma representação bem simples e a gente vai falar sobre que ângulo é esse, né? Como que eu formo esse ângulo, quais são os lados, qual é o vértice, uma estimativa e uma classificação. Lembrando que eu posso colocar aqui, assim como nós colocamos no pedaço de pizza, nós podemos colocar aqui o transferidor para medir esse ângulo. Mas, nesse caso, nós vamos fazer uma estimativa, tá bom? Esse ângulo, ele é formado pelos pontos A, passando por B e chegando em C. Então, olha só como que nós vamos chamar esse ângulo A, B, C. E esse vértice, ou seja, o ponto onde as duas retas se encontram, é o ponto B. Nós vamos colocar o símbolo que indica esse vértice. Esse chapeuzinho é onde nós temos o vértice desse ângulo. Quais são os lados? Ele é formado por alguns lados. Do lado que vai do ponto A ao ponto B, A ao B. E nós vamos colocar uma retinha, né? Um lado aqui em cima, uma reta. E também é formado pelos pontos que vai do B até o C, B ao C, e nós vamos colocar essa representação. Não pode esquecer dessa reta aqui, desse traço em cima dessas letras que indica lados. O vértice é onde essas duas retas ou esses dois lados se encontram. Nesse caso é no ponto B, então o vértice é no ponto B. Uma estimativa. Que estimativa é essa? Quanto será que esse ângulo vai medir? Será que ele é um ângulo de 30 graus? Será que é um ângulo de 45? 45 nós vimos no pedaço de pizza que é mais ou menos aqui. Um ângulo de 90 graus
é um ângulo que forma um canto aqui, né? Um L. Aqui é um pouquinho maior, lembra um notebook aberto, né? Utilizando esse notebook, a tela e aqui o teclado. Esse ângulo vai ser um ângulo maior que 90 graus, porque o ângulo de 90 graus seria mais ou menos assim. Mais ou menos não, seria exatamente assim, representado por esse quadradinho, um ponto aqui dentro. É um ângulo reto. Aqui nós temos um ângulo maior que 90 graus. Então nós vamos colocar na estimativa maior que 90 graus. E a classificação? Como que esse ângulo se classifica, ou que ele é classificado? Sempre que o ângulo é maior que 90 graus, ele é chamado de ângulo obtuso. Combinado? Então ele é obtuso quando ele é maior que 90 graus. Agora ficou mais fácil. Nesse outro caso, esse ângulo é formado pelos pontos D e F. D e F. E o ângulo o vértice está no ponto E. Quais são os lados? Nós temos o lado D ao ponto E e do ponto E ao ponto F. E, F. O vértice, onde se localiza o vértice desse ângulo? No ponto E, onde as duas retas se encontram. Uma estimativa, aqui nós teríamos um ângulo de 90 graus. Agora, como ele é menor, vamos colocar aqui, é uma estimativa menor que 90 graus. A gente podia até simular aqui um valor, colocar um 40, um 35 graus ali. E a classificação, sempre que o ângulo é menor que 90 graus, nós vamos chamá-lo de ângulo agudo. Tudo bem? Então, nós temos um ângulo agudo quando o ângulo é menor que 90 graus. Nós já temos duas classificações, né? Nós temos os ângulos obtusos, os agudos, e agora nós vamos ter esse outro ângulo aqui, ó, formado com um L bem reto, né? Esse ângulo é um ângulo de exatamente 90 graus. Vamos colocar aqui na estimativa 90 graus. E a classificação é que ele é um ângulo reto. Sempre que o ângulo tem 90 graus, ele é chamado de ângulo reto. Onde nós temos o vértice desse nosso ângulo? No ponto H. Quais são os lados? GH, com um traço aqui em cima, e o H ao I. E HI, coloca um tracinho ali em cima. Esse ângulo é formado pelos pontos D, H, I. D, H, I. E o vértice fica no ponto H. Tudo bem? E o último ângulo, né, que nós temos, que nós vamos analisar na revisão de hoje, é esse aqui, formado pelos pontos J, K, L. J, K, L. E o ângulo, né, o vértice, fica no ponto K. Quais são os lados desse ângulo? O lado JK, JK e KL. KL. Qual é o vértice desse ângulo? O vértice está no ponto K, onde essas duas retas se encontram. K. Uma estimativa. Na verdade, essa estimativa é o mais fácil de todas, né? Porque quando eu tenho a formação de uma reta só, numa mesma reta nós temos lado, vértice, lado, então esse ângulo aqui vai ser um ângulo de 180 graus. E a classificação desse ângulo vai ser a classificação de ângulo raso. Sempre que o ângulo é igual a 180 graus, esse ângulo vai ser chamado de ângulo raso. Portanto, nesse contexto todo, né, numa introdução sobre ângulos, o ponto mais importante que você precisa entender é que os ângulos podem ser medidos. Podem ser medidos com o uso de transferidor e podem também ser medidos graças a uma estimativa. Eu posso fazer uma estimativa da medida dos ângulos, comparando com objetos ou com coisas do nosso dia a dia, né? E possui também, consequentemente, uma classificação. Eu vou classificar esses ângulos como quando eles são maiores que 90 graus,
ângulos obtusos, menores de 90 graus ângulos agudos, exatamente iguais a 90 graus, que são os ângulos retos, e quando eu tenho o ângulo de 180 graus, numa linha só, nós temos os ângulos rasos.